pediu lá um dos nossos combinados, chegou na casa dela e aí ela mandou uma foto lá do prato, ela já tinha comido bastante, sobrou alguns pedaços lá, algumas peças, ela deu uma mexida lá no combinado e pegou e mandou lá falando que estava estragado, né? Não estava de acordo o prato. E assim, dá para você perceber de cara que aquilo foi uma armação ali, né? Então a gente perguntou lá pro entregador como que tinha sido o trajeto de entrega, se ele tinha sofrido algum acidente, capotou, mas não. Então assim, é até engraçado contar isso, porém tá acontecendo isso muito e isso acaba marcando e tá virando até rotina, né? Seja muito bem-vindo ao nosso ATP Cast. Aqui a gente não fala só sobre lei, a gente fala sobre vida e sobre quem faz acontecer. Eu sou Diego de Paula. Eu sou o Rafael Almeida. E eu sou Tatiana Terra. E hoje nós temos um convidado de honra, um cara que eu tenho o prazer de chamar de amigo, Jace, proprietário de um dos maiores restaurantes da culinária japonesa do Brasil, o Wasabi. Jace, seja muito bem-vindo ao nosso ecossistema ATPcast. Obrigado, Diego, pelo convite, por estar aqui participando do seu podcast e podendo trazer aqui um pouco da minha história. Eu sou o Jace, para quem não conhece, sou proprietário aí do Wasabi, estou há mais de 22 anos no ramo da gastronomia e agora, integrando agora no ano que vem, 12 anos aí à frente do Wasabi Sushi, fundação própria. Maravilha. Jace, então para a gente já começar aqui com uma dúvida que eu sempre tive, até porque eu comecei, depois que te conheci, a entrar nesse ramo da comida japonesa. Para quem está nos assistindo ali e nunca comeu nenhum tipo de comida japonesa, qual que é o prato que você indica para essa pessoa começar conhecendo essa culinária? Olha, para quem está iniciando aí na culinária japonesa e nunca comeu e está pensando em comer aquele peixinho cru e já se arrepender logo de cara, comece pelos quentes, tá, pessoal? Você pode ir pelo um hot, pelo um yakisoba, que é um prato quente, que você vai ter uma entrada e logo eu tenho certeza que você vai viciar aí na comida japonesa. Maravilha. E Jace, no seu Instagram, você se intitula como mentor de restaurantes e delivery. E, cara, nesses 22 anos, eu queria te ouvir para esse novo empresário que pretende entrar no ramo. O que você teria a dizer para essa pessoa? Então, Rafael, eu estou há mais de 22 anos na área de gastronomia japonesa, né? Há 12 anos no Wasabi. E o mercado hoje vem mudando muito, os hábitos vêm mudando muito, né? A forma de consumir a comida japonesa. E para quem está iniciando ainda para abrir um restaurante ou quer trabalhar no ramo, eu indico começar num delivery. Delivery é o futuro, é um começo que você não vai ter tanto gasto, né? Você não vai ter um custo aí. Com aluguel você pode alocar um local menos visível, por exemplo, numa rua menos acessível, e dessa forma você vai economizar em todos os aspectos e vai ter também o apoio das plataformas, né? Plataformas de vendas aí, iFood, 99, Kita, que está entrando. Então, é um caminho mais fácil para entrar hoje dentro da gastronomia, dentro do restaurante, mais barato para quem está começando. Legal. Jace, nesse sentido, se a gente fosse fazer um racional assim, de quantos por cento hoje que representa a venda do delivery dentro do Wasabi? Seria o quê? 50, 50, 60, 40, 70, 30? Então, hoje, lá no Wasabi, a gente tem a representatividade de 40% do faturamento que é só delivery. Nós já chegamos aí a 70%, a quase 80% na época da pandemia, que ficou fechado, mas hoje está com 40% e nós estamos assim, trabalhando para aumentar a margem de lucro, né, de 40%, aumentar esse número aí de 40%, e nós vamos aí bater mais de frente no delivery, porque é um segmento que está crescendo muito e pode melhorar ainda mais a margem nossa de vendas. Por que você acha, Jace, que cresceu tanto essa questão do delivery? As pessoas estão com preguiça de sair de casa para ir no restaurante. No seu ponto de vista, assim, qual que é o fator determinante? Você acha que foi depois da pandemia que as pessoas começaram a entender que poderia pedir comida em casa? Pelo seu tato, assim, o seu senso de empresário, o que você percebeu? Por que mudou? Porque antigamente as pessoas gostavam de ir ao restaurante. Não é que não gostem, né? Hoje gosta, mas eu, por exemplo, da domingo, eu não sei como é que é lá. Domingo a gente fala, não, vou pedir um iFood, né? Então as pessoas geralmente elas já pedem ali. Na sua percepção, o que você acha que provocou isso?
que provocou muito, que impulsionou, na verdade, foi a questão da pandemia. Na pandemia, quem nunca tinha pedido começou a pedir, porque não tinha outra forma, então você tinha que pedir. E isso impulsionou bastante, impulsionou as pessoas a conhecer o que era o delivery, como que chegava na casa dela, né, o tempo, confiar também de chegar, porque os donos de restaurante teve que ir lá mostrar, muitos pelas mídias sociais, mostrar sobre o seu delivery, como ia chegar, fazer os pratos para delivery, porque não é todo prato que está no cardápio do restaurante, está no cardápio do delivery. E hoje também, eu creio também que seja a parte acessível, né? Hoje, a acessibilidade de plataformas de pedidos, de vários restaurantes que estão ali colocando isso, e também a comodidade, né? Que a pessoa pode pedir em casa, ela vai assistir um filme, comer tranquilo ali na sala da sua casa, não precisa de trocar de roupa para ir no restaurante. Esse ponto é bom. Então, assim, você chega do trabalho cansada. O que eu estou vendo nesses últimos tempos, aí, nesses últimos meses? De segunda a quinta-feira, os restaurantes estão caindo mais, o movimento de salão. Está vindo menos gente consumindo no salão. E esse mesmo cliente que ia no salão, ele pede na casa dele. Por quê? Ele chegou do trabalho, ele quer descansar, ele quer comer a comida dele na casa dele, no conforto da casa dele, assistindo o jornal dele, o filme dele lá, depois de ter tomado um banho e já preparado ali para dormir, e já na casa dele, sem precisar de estacionar, sem precisar de pegar um trânsito. Então, acaba que isso ajuda as pessoas a sempre estar consumindo mais em casa. Perfeito. Jace, deixa eu fazer um link na pergunta do Diego. Como consumidor, eu vejo vantagens nesses pedidos. Às vezes a plataforma te dá um bônus, você vê uma promoção anunciada ali no restaurante, e eu, sem falsa demagogia, consumo muito no seu, recomendo muito. Mas eu queria te ouvir agora no ramo do lado de lá, da questão do empresário. Faz sentido, eu vi que você recomendou a questão para essa pessoa que está começando, de fato, o delivery. Essa relação entre o empresário em si e a plataforma ainda é vantajosa, ainda é lucrativa, sob um efeito do percentual que haveria a título de retenção da própria plataforma? Sim, mesmo tendo as taxas, né, da plataforma para o restaurante, eu creio que não tem como você viver de restaurante sem estar dentro do iFood, dentro da Akita ou da 99, porque ele é uma vitrine. É a mesma coisa de você ir num shopping e ter várias lojas. Ali a pessoa está com o celular na palma da mão dela e está com um cardápio de vários restaurantes para abrir. Então, assim, isso vai facilitar a visibilidade. Não tem como você hoje falar, eu não vou viver de vender dentro dos aplicativos. Você tem que estar lá dentro. E aí é o ponto importante. Você tem que pegar esse cliente que chega lá do iFood e tentar, né, conseguir ali migrar ele para o seu aplicativo próprio, porque aí sua margem vai aumentar. Você vai ter uma margem melhor porque você não vai ter aí o custo que você tem com as taxas dos aplicativos. Então, a vitrine é os aplicativos e você trazer esse cliente aí para você. Não tem como você falar, eu vou vender sem ser só diretamente com a loja, diretamente no aplicativo próprio. Tem que estar dentro dos aplicativos, sim. E pensando nessa vitrine, você virou um fenômeno nas redes sociais. Aqui nos bastidores, a gente estava conversando, você disse que estava em São Paulo e chegou pessoas para tirar foto com você. Isso é muito legal, porque a gente até desconhece o alcance do Instagram, né? É um alcance, assim, infinito. Foi por isso que você resolveu abrir as portas do Wasabi de forma mesmo ali artesanal, você pegando o seu celular, porque eu te sigo nas redes sociais, eu vi que deve ter o quê? Uns 4, 5 meses, já isso que você começou a postar? 2 meses e meio. Só isso? Só. Nesse período de 2 meses, quantos seguidores que você conseguiu? Eu consegui aí 8.500 seguidores. É muita coisa. É quase o que a Tati tem. O que acontece, gente? Qual que foi o start, assim? Você pensou, eu vou pro Instagram porque eu vou ter uma vitrine maior, eu vou abrir as portas do meu restaurante para que as pessoas entendam como que é os bastidores aqui, para ter mais segurança. Por que você resolveu fazer isso? Porque, assim, não é comum a gente ver um proprietário, um dono de restaurante, abrir as portas como você abre do Wasabi. Então, assim, a pessoa que hoje quer conhecer, de fato, a cozinha do Wasabi, ela não precisa nem ir lá. Se ela entrar no seu Instagram, ela já tem acesso a tudo. Então, é muito transparente. E eu queria entender o porquê. Porque eu estava fazendo uma análise antes
Cara, ninguém faz isso. Por que você resolveu fazer? Conta pra gente. Então, eu venho aí vendo o Instagram também, vendo aí vários donos de outros negócios, de outros segmentos, né? Um é o Adib, então, assim, tem o da Tecar lá, que é o Tecar também. Sim. O que acontece? Eu tô vendo a mudança que tá tendo dentro da forma de você mostrar o seu restaurante. Tem o caso também da Paparoto, a Deis, né? Que ganhou lá o Master Chef de Culinária. Então, assim, o lema meu, o que é? É o dono que aparece vende mais. Porque hoje, o que acontece? Você me vendo, você vendo a minha cozinha, vendo meus bastidores, que é o que eu mostro, né? Tá intitulado lá, mostro todos os dias os bastidores do meu restaurante. Você vai pegar mais confiança em mim, você vai saber de onde está saindo seu produto, você sabe que eu sou o responsável por aquilo. Então, isso ajuda muito e está me ajudando muito a vender mais e ao cliente ter mais confiança em mim e saber realmente quem sou eu, o que eu faço, o que minha cozinha faz, o que eu entrego, tudo isso. E eu acho isso muito interessante porque eu tô curiosa, inclusive. Eu não sou uma das pessoas que consomem comida japonesa. Eu não aprendi a comer ainda, porque dizem que é só aprender, né? Depois que aprende, esquece. E o primeiro lugar que eu penso em ir para tentar é lá. Não é enfim. Porque eu vejo seu Instagram também, eu acho muito legal, eu acho muito interessante ver esse por trás aí do prato bonito que chega pronto. Eu acho muito legal, legal mesmo. E aí, aproveitando o gancho, eu queria voltar um pouquinho. A gente estava falando aqui sobre isso antes de começar a gravar, mas eu queria te perguntar por que você decidiu montar o Wasabi? Por que esse restaurante? Por que esse tipo de comida? Conta pra gente um pouquinho da onde que surgiu essa ideia. Então, como eu falei no início, eu estou mais de 22 anos no ramo da gastronomia, né? Eu comecei lavando louça, para quem não sabe da minha história, eu comecei lavando louça em um restaurante aí famoso de Goiânia, do ramo da gastronomia. Esse emprego era para meu irmão, na época ele era de menor, e eu peguei a vaga dele no meu lugar, que eu já tinha completado aí os 18 anos. E trabalhei ali 2 anos lavando louça e passei por vários cargos e funções dentro do restaurante e vi ali possibilidades de crescimentos, né? De aprender tudo sobre aquele negócio. E eu sempre tive a vontade de empreender, de ter um negócio próprio. Em 2012, eu fui para a área da beleza, né? Sou formado em estética e cosmética pela UEG. Sabia dessa. Isso. Legal. Por isso que os pratos é bonito lá. A minha mãe já atuava no ramo da beleza e eu trabalhava com ela à noite, aos finais de semana. E aí eu fiz o curso lá de estética e cosmética, passei. Só que ao final do curso eu vi que aquilo não era ainda o que eu queria, não estava no meu DNA ainda. E eu estava buscando abrir um negócio. E o negócio ia ser ampliar o negócio da minha mãe, que era um salão de beleza. Aí no final, nos últimos meses, eu decidi. Eu olhei lá dentro do restaurante e falei, por que não? O restaurante que eu trabalhava, por que não ter o meu próprio restaurante? E foi uma coisa pensada, assim, nos últimos meses. Eu meio que troquei, né? Eu ia abrir um salão, ampliar, troquei para o restaurante. E eu, assim, tem muita gente que fala que é sorte. Eu falo que não é sorte porque eu trabalhei quase 12 anos nesse restaurante também. Eu sempre aprendi tudo que tinha no restaurante, procurei olhar tudo, fazer tudo e estar em todos os locais, Você navegou todas as ali, áreas. várias funções. Passei por todos os departamentos e aprendi muito. Então, assim, muita coisa que o Wasabi deu certo foi porque eu me inspirei já no lugar que eu trabalhava. E o nome do Wasabi, na época que foi em 2015, quando eu estava abrindo, eu comecei a pesquisar por nomes, né? Qual o melhor nome e tal. E eu sempre tive essa visão de ter um nome forte, né? O Wasabi soa forte. E aí eu comecei a ver outros restaurantes. Aí tinha nomes de pratos específicos, né? Nomes de alguns utensílios do restaurante. E aí foi onde que veio o Wasabi, que é a raiz forte, que é a pastinha verde lá, que falei, é esse nome aí. Falando nisso, olha o que acabou de chegar pra gente aqui agora. Não é ele? Olha aí, que sacola bonito, linda, hein? Que legal. Pega aí pra gente, Tati. Térmica, hein?
É bonito. O que tem aqui para nós hoje, Jace? Hoje Conta. eu trouxe para vocês aí um combinado de 30 peças, que é um dos carros-chefe nosso lá, e o nosso carpaccio de salmão trufado, que a galera também ama. E aí tem algumas bebidas também. E o E aqui- cheiro do azeite trufado É, tá vindo já aqui. tá, hein? eu também já tá. senti. Aham. Maravilha, Jace. Obrigado. Jace, puxando esse gancho, eu acho que isso é mais regional. Vai tampar vocês? Não, mas é que a gente põe aqui, tá tranquilo. Tá tampando a gente, Harry? Deixa no meio. No meio? Da mesa. Assim? Mas e como é que vai ver a marca? Eu queria mostrar a marca Assim? dele. Pode virar. Olha aqui pra vocês verem, ó. Ah, tá. Assim ficou top. Legal. Beleza. Aham. Não tampou a TV não. Não, ficou... Não, mas tá. Só leva um pouquinho isso, a alça. É a minha, né, Jace? Baixa ela, gente. Vamos ver se não consegue. Eu não queria que cortasse isso, não. Deixa essa parte, a gente mexendo aqui. É, pode deixar. Ficou legal. Quem sabe faz ao vivo, hein? Ficou bom agora? Tem que mostrar a marca aqui do meu amigo. Mas acho que Jace, aproveitando, essa questão de comida a gente sabe que é regional, né? Qual que é o prato que mais sai aqui em Goiânia? Os pratos para delivery, os que mais vendem são os combinados, que é a combinação de sushis e sashimis. Esse é os pratos que mais vendem, não só no meu restaurante, como nos concorrentes também. Entendi. Eu sempre peço o festival em casa, né? Que aí resolve meu problema. E... Você gosta da diversidade, né? Que vem Exatamente. vários. Sim. Mas os mais vendidos são os combinados. É. Tem algum com piqui lá, Jace? Não, aí eu ia conseguir de primeira. e não tem não, mas dá pra fazer também um sushi Eu de ia piqui. conseguir de primeira esse daí, viu? Jace, hoje a gestão lá que você faz, você tem sócio, você toca sozinho o negócio, como que é? Diego, eu não tenho sócio, toco sozinho. E até certos anos atrás, eu não tinha nem administrativo, nem DP. Era feito tudo por mim. Tive muitos erros, muitos acertos, erros que custaram muito caro, né? Hoje a gente tem uma equipe já, que tem o pessoal do financeiro, tem o pessoal do RH, tem o pessoal de compras, estoque. E dessa forma que está sendo gerido hoje. Hoje nós temos mais ou menos quantos colaboradores no Wasabi? Hoje o Wasabi diretamente contratado tem aproximadamente 48 entregadores, 48 pessoas contratadas. É muita gente. É. Aí tem também as pessoas que trabalham indiretamente, né? Como nutricionista, como também os entregadores, que prestam serviço para o restaurante. Perfeito, perfeito. Legal. Cara, eu queria te fazer uma pergunta que é uma dúvida pessoal minha. Não sei se é mito, se é de fato uma verdade. Eu ouvi, eu adoro comida japonesa, que o sushi man ele tinha que ser homem por conta da temperatura da mão. Isso procede ou não? Então, tem essa cultura mesmo que veio de fora, né? Que é a questão que a palma da mão da mulher ela é mais quente do que a palma da mão do homem. Então, assim, se você fica com muito tempo ali fazendo sushi, pegando nele, acaba esquentando o sushi, o peixe. Mas isso daí é uma lenda. E hoje tem várias sushi romo no mercado aí. Legal. E, assim, está crescendo muito. E é uma lenda. Não chega a ser uma verdade, não. Obrigado. Eu nunca tinha escutado falar disso, mas achei interessante e fiquei com medo de você falar que era verdade. Hein, ô, Jace, deixa eu te perguntar. Todo mundo vê ali, quando chega ali aquele combinado de sushi, aquela coisa linda, e realmente é bonito, porque dá vontade da gente comer mesmo. Eu tenho vontade de aprender, porque eu acho tão bonito. Vejo todo mundo comendo com a boca tão Dá boa. até dó de comer, né? Dá, Tanto que é parece bonito. que dá. E aí, enfim, todo mundo vê aquilo ali muito bonito, mas ninguém, ou quase ninguém, vê o processo daquilo ali, né? E aí eu queria te perguntar, como dono do restaurante, o empresário, o que para você é mais difícil? É o mais complexo? É o processo de receber aqueles insumos, de guardar aquilo da forma adequada e levar o resultado final para o cliente bonito, satisfatório, gostoso? Ou é a parte de gestão de pessoas, por exemplo? Hoje, a parte de gestão de pessoas é a mais difícil de lidar dentro de um restaurante, qualquer restaurante, né? Porque se você não tiver uma gestão boa, com pessoas compromissadas, dedicadas com o negócio, e a culinária japonesa ainda ela tem uma questão peculiar que é uma comida fria, ela não se vai ao fogo, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita higiene, é uma das coisas que eu prego muito no restaurante,
que é a questão da higienização, mas gerir pessoas hoje para você fazer acontecer tudo isso que você falou, a parte de recebimento, de guardar, de produzir. Então, a parte de gestão de pessoas é a parte hoje mais difícil, mas não é uma parte impossível. Sim. Se você... hoje em dia, você tem que estar muito próximo dos seus colaboradores, né? Das pessoas que estão trabalhando com você ali. Você tem que fazer uma gestão onde eles estão junto com você para você conseguir fazer tudo que você planejou. Até porque eu acho que sem essa gestão você não conseguiria entregar o resultado, talvez, que Não. você consegue hoje com essa qualidade toda, né? Sim. Ô, Jace, e me tira uma dúvida. Como é que é o nome daqueles pauzinhos que a gente pega? Hashi. Hashi. Isso. Como que faz pra pegar aqui? Tem um curso? Onde que a gente aprende? Porque eu já Dá vi... uma liguinha pra ele. Tem liguinha? Como que é? Me explica, pra quem não sabe. Dia que encaixa e... Ah, tem? Pra quê? Porque, assim, tem muita gente que tá nos assistindo agora que nunca teve essa experiência e, às vezes, fica até com vergonha de não saber comer, de não pegar. Explica pra mim como é que é. Tem alguma forma de facilitar isso? Porque eu tive essa dificuldade no começo. Ainda tem, pra te falar a verdade. Olha, Diego, isso é até uma questão... Voltando um pouquinho, no Japão, se come com a mão, né? Inclusive, quando você vai nos restaurantes japoneses, lá tem... Aqui no Brasil também tem alguns. Você recebe um paninho quente, aonde você limpa as suas mãos ali, esteriliza para você pegar o sushi com a mão mesmo. E isso não... É uma forma que aqui no Brasil não se usa muito, porém temos o hashi aí. E no hashi tem uma técnicazinha de pegar, que é ali como você segura a caneta, e a outra você só vai movimentar. Um você segura e outra você movimenta. Só que Então ensina tem... pra nós aqui, Aqui, Jace. ó, pessoal, para quem Ao tá em vivo. casa aí, ó. Aí, ó. Esse pauzinho aqui você Eu vou só pegar vai aqui, peraí. segurar. Vou ver, ó. Ali, acho que ali vai ser melhor pra você mostrar. Esse aqui você só vai segurar nele. Olha eu quebrando. E esse outro aqui você vai apoiar, dá uma batidinha para acertar as pontas. E esse aqui é o que mexe, ó. Essa parte é o que mexe. Esse fica apoiado nesses dois dedos. Aí, ó. Pra você que não sabia como eu, Isso. eu vou comer. Sempre você pega, Diego, ó, pega mais no final da ponta. Então, o que movimenta é só esse. Para quem não sabe, também a gente tem os adaptadores. Ou, em último caso, a gente pode usar até uma liguinha aqui amarrando. Ele já vem com essas duas pontinhas para você unir e amarrar, e já fica mais prático aí para você consumir o seu sushi aí. Maravilha. Eu já vou aproveitando aqui, enquanto o Rafael vai fazendo pergunta, eu vou comendo aqui. Na hora. Meu amigo, a minha pergunta é em relação à questão da tradição milenar da comida. Certo. É claro que tudo tem adaptações, evoluções de acordo com a região, com o país, enfim. Para você, e aí trazendo também para um viés comercial, como que é mais fácil manter essa tradição ou para atingir um público maior, colocar essas inovações que são totalmente adaptáveis na comida? E aí vou dar o exemplo que é o creme cheese, né? Que ele, para o japonês lá, é quase que uma ofensa. Foi reprovado no Brasil. Os japoneses reprovaram. Exatamente. Então, assim, eu queria te ouvir em relação a isso, dessa diversificação Olha, que é do bonito. cardápio. Não, vê se não dá Bonito dó de comer, o demais, tanto que é muito bonito. bonito. E tem uma frase aqui, ó. Preparado com carinho, entregue com cuidado e feito pra você saborear com alegria. Que sua experiência seja tão especial quanto cada detalhe que colocamos aqui. Bom apetite. Que é isso, Jace? Mandou bem demais, velho. Aqui no Brasil, a culinária japonesa, ela ramifica muito da localidade que você está, do estado que você está. Por exemplo, em Goiânia tem a questão muito que o pessoal gosta muito do creme cheese, gosta também muito dos molhos, né? Dos molhos doces. Já em São Paulo não tem muitos molhos, não costuma comer muito teriyaki. Então, ela é muito... No Brasil, ela ficou muito regionalizada, igualmente a nossa culinária tradicional brasileira. E isso vai muito... eu prefiro seguir isso, ter uma coisa mais comercial do que uma mais tradicional. Por quê? Porque a tradicional, ela vai te fechar muito ali o seu segmento e você vai atender um público muito específico e não abrange muito o mercado. Então, hoje, os restaurantes japoneses, a grande maioria é um restaurante comercial
que entrega o que você quer, entendeu? O seu gosto e vai adaptando. Tem sushi aí de Nutella, com banana, com hot de Nutella, né? Aham. Então, aí é um gosto mais da localidade. E é mais comercial no Brasil do que tradicional. Claro que existem muitos restaurantes tradicionais, aonde aquela pessoa que conhece e gosta da culinária tradicional, mas são restaurantes menores. Inclusive, em São Paulo, ou até que aqui em Goiânia não tem ainda, mas em São Paulo tem restaurante que chega a você esperar na fila 6 meses para consumir naquele restaurante, porque é um restaurante muito tradicional, serve a legítima comida japonesa e tem ali, atende 12 pessoas por noite, que é o famoso omakase, né? Que é a escolha do chefe, bem tradicional. Perfeito, perfeito. E eu queria aproveitar aqui esse delivery que chegou Tá dentro. e te perguntar sobre isso. Você falou muito de delivery, que você acredita que já foi muito grande na pandemia, mas também vai continuar crescendo, que você aposta muito nisso. E aí eu queria te perguntar o seguinte, o delivery, por si só, ele já tem algumas peculiaridades ali na questão do próprio alimento. É o peixe cru, no transporte, na conservação dele. Como é que vocês fizeram? Como é que você fez para poder manter a qualidade do produto, não ter problema com a vigilância sanitária e a pessoa receber em casa algo bonito ainda, cheiroso e provavelmente gostoso, porque o Diego não parou de comer Muito nem um bom, viu? minuto. O que Pode vocês fazer fizeram aí. lá para que esse delivery desse tão certo assim? Olha, a culinária japonesa, como eu falei antes, ela é bem específica porque é uma culinária que não vai ao fogo, né? São pratos crus. E você tem que ter uma preparação do início, quando chega a mercadoria, ser bem organizado, produção diária, nunca se produzir de um dia para o outro. Então, a gente prepara isso todos os dias, nossos pratos. A gente hoje usa as embalagens igual essas que vocês estão vendo. Tem outras também no mercado, que é as embalagens de plástico mesmo, de vários materiais, que acomoda bem o sushi. E tem que ser rápido na entrega, né? Porque quanto mais rápido, melhor vai chegar, mais fresco vai chegar e menos risco vai correr. E hoje aqui também a gente tem essa sacola aqui, ó, que é uma bagzinha. Ela é térmica, ela é usada para várias coisas. Então, se você coloca ela aqui dentro, vai manter a temperatura. Se também serve também para pratos quentes, vai manter a temperatura quente. Então, essa é uma forma de transporte. E aí também você tem que estar ali sempre atento com os seus entregadores, né? Então, assim, a culinária japonesa, a gente prefere entregar com os entregadores próprios, né, que são entregadores da loja, do que os entregadores dos aplicativos, porque vai ter um cuidado maior, tanto na hora que pega o pedido até chegar na sua casa. Foi por E isso que é chegou muito bonito importante. aqui, assim. Sim, É entregador próprio. sim, entregador próprio. Entendi. E me tira uma dúvida. Eu tava comendo aqui e pensando. Essa questão de os donos de restaurante hoje, praticamente eles se tornaram reféns dos aplicativos, né? Sua dica, então, para quem está nos assistindo ali, seria para essa pessoa ela ter os dois? Se ela conseguir ter entregador próprio e também estar no aplicativo, que, como você disse, é uma vitrine, é o melhor dos mundos? Tem muitos restaurantes que trabalham na forma híbrida, né? Que o pessoal fala, ter o entregador do aplicativo e o entregador próprio. Porém, depende muito do produto que você vende. Por exemplo, um açaí que num copo legal, trabalhar com o aplicativo, com o entregador do aplicativo, é melhor, custa menos e é rápido. Porém, tem um detalhe muito grande. A frota dos aplicativos, ela não é uma frota grande. Em grandes dias movimentados ou de chuva, a sua loja pode fechar, porque os entregadores do aplicativo vai estar indisponível. Quando você tem o seu próprio entregador, você nunca vai ficar indisponível. Tem lojas que o aplicativo ele fecha o raio, em certo momento, dias chuvosos, dias de alto movimento, igual agora aconteceu no Dia dos Namorados. Muitas lojas pequenas que trabalham com aplicativo trabalham com os entregadores do aplicativo, ficou sem entregadores, ficou sem ter como entregar, porque a frota não comporta, né? E nem todos os dias. Então, assim, para quem está começando, coloca ali 2 entregadores ou um entregador próprio para começar
E tenha também os entregadores do seu aplicativo, né? Dos aplicativos. Porém, quando você for aumentando a sua demanda, dependendo do seu nicho, se for bom para você, a melhor coisa é você trabalhar com o seu próprio entregador. E isso vai alavancar também as suas vendas, porque você vai ter o entregador na sua loja, ele vai pegar na sua loja e vai entregar diretamente, e você vai ter todo o controle disso. Quando está na mão do iFood, você não tem nenhum controle. Jace, para além do delivery que você fez a sugestão para esse cara que está querendo começar um restaurante, qual que seria você, Jace, voltando para aquele Jace que começou a empresa, o que seria o segredo do negócio? Onde você poderia otimizar a sua jornada para chegar onde você chegou hoje? Olha, para quem está começando do zero, né? Até mesmo para quem não tinha dinheiro igual eu não tinha e não tem para começar pequeno. Você começa atendendo poucas pessoas porque você vai entregar melhor, você vai ter menos prejuízo e você vai crescendo lentamente conforme você vai desenvolvendo no mercado. Então, a melhor forma, assim, se eu comecei pequeno e se eu faltasse de novo, eu começaria pequeno. Porque quando você começa grande, é mais fácil você ter vários problemas, você quebrar, porque custa mais caro, né? Então, começar pequeno, para quem está começando, é o melhor caminho. E pegando esse gancho, inclusive, a gente sabe que na gastronomia um pequeno erro pode ser fatal, custar ali a reputação do negócio, né? Quando foi que você percebeu que às vezes era necessário sair ali do operacional, da cozinha, do salão e focar mais na blindagem jurídica, na gestão em si, para o seu negócio crescer? Você, de fato, fez essa transição? Você deixou um pouco ali o operacional e voltou os olhos mais para a gestão? Você ainda vai muito no operacional e volta? Como é que funciona no seu negócio? Hoje, eu fico muito nos dois, né? Eu gosto muito, hoje até eu fico assim muito no salão hoje, observando, vendo como que está sendo os atendimentos. Eu gosto muito de ver acontecendo na realidade aquele momento. Mas também eu fico muito durante o dia na parte também administrativa. E essa questão da parte jurídica, quando a gente toma aí um processo ali, alguma coisa, aí você cai na realidade, né? Que você também precisa ter esse cuidado. No começo, nos meus 3 primeiros anos, eu não tive problema jurídico. Quando começou a acontecer, o que eu vi, o que eu senti? A gente tem que trabalhar muito com a prevenção, né? Quanto mais você previne ali para todas as áreas, não só trabalhista, como a civil, como todas as áreas. Quanto mais você se previne dentro do seu segmento, do seu trabalho, menos problema jurídico você vai ter. Mesmo que ele aconteça, você vai ter ali todas as provas, vai ter todo o trabalho que você fez antes para comprovar que aquilo não procede, né? Então, assim, eu tive problemas jurídicos no início e a pior coisa que aconteceu foi porque eu não tinha prevenção. E aí é onde que a coisa pega. E aí, hoje em dia, eu não trabalho mais sem prevenção jurídica em todos os segmentos, porque sempre a gente está ali respaldado e a gente tem a certeza que a gente vai ganhar, né, o processo, vai ganhar qualquer coisa que seja. Então, É mesmo evitar, né? Evitar. Né? A prevenção é isso, né? No início a gente tinha muito problema, hoje a gente nem tem mais. Graças à doutora Daniela. Não tem. Beijo, minha querida. Com a prevenção você se livra de todos os problemas, porque não tem brecha, você vai fechando as brechas ali e isso vai te dando aquela segurança. Hoje eu me sinto seguro no meu restaurante. Antigamente eu tinha medo, chegava uma pessoa lá já de terno e tal, a gente já acha que é alguma coisa que está acontecendo, um fiscal da prefeitura que ia. Então, hoje não. Como a gente trabalha com essa prevenção em todas as áreas, eu tenho certeza que se chegar lá hoje uma fiscalização, a gente vai estar ali, tem um acompanhamento, a gente vai mostrar tudo que é preciso e a gente vai ter menos risco do que poderia ter sem prevenção. Fazer o certo é mais barato, né, Jace? Mais barato. Do que fazer o errado. E aproveitando, Jace, falando sobre essa questão de prevenção, eu quero... Harry, coloca para nós o Instagram do Jace aqui, por favor.
Lá no seu Instagram, eu vi que você fez um vídeo que eu, Rafael e a Tati, a gente tava assistindo ali, achou muito interessante. É aquela questão do salmão. Conta pra nós como que é o aproveita... Ó, você que é do ramo da culinária japonesa, presta atenção nessa dica de ouro aqui do Jace. Explica pra nós como que é aquela questão do aproveitamento, do corte do salmão, como que é aquilo? Explica pra gente, porque dá pra ter ali uma diminuição de prejuízo ou até mesmo uma economia. Conta pra nós como que é aquele cenário. Existem vários tipos de segmento de restaurante. Tem restaurante que aproveita mais o peixe, tem restaurante que alguns cortes não servem para o restaurante. Por exemplo, lá no Wasabi a gente trabalha com uma classe mais nobre de peixes. Então, assim, sempre sobra alguma coisa e muita coisa é descartada na hora da limpeza. Aquele descarte de peixe ali, você pode fazer a perda dele, a nota fiscal, e isso só vale, pessoal, para quem está dentro do lucro real. Para você que é do Simples Nacional ou é do lucro presumido, para você não serve. Então, você vai ter que ter o acompanhamento e colocar tudo isso em planilha, né? Na hora que você está fazendo ali o descarte de todo o peixe, para você, no final mesmo, você comprovar e ter ali só o que você usou, que você descartou, vai ser abatido no seu imposto e você vai ter ali uma redução de imposto. E para dono de restaurante, qualquer pouco é muito, né? E se você ficou com dúvida sobre como que isso funciona na prática, entra no Instagram do Jace, que tá aqui. Lá tem um vídeo onde ele explica do zero até o final essa questão de como que faz para fazer esse aproveitamento. Ele tem uma tabela que ele mostra com números, né, Jace? Lá tá bem didático. E não só esse vídeo, tem muitos outros vídeos para você que é empresário desse segmento saber como ter economia e como empreender de uma forma mais segura, né, Jace? Sim, sim. Que a ideia do seu Instagram hoje seria basicamente essa, como se fosse ali um empresário de sucesso que deu certo e que quer mostrar para as pessoas qual que é o caminho para que elas errem menos. Porque empreender no Brasil é isso, né? A gente vai errar, não tem como, mas você tenta mostrar ali uma forma de errar menos porque você já trilhou esse caminho, não é isso? Tô igual o mestre peraí, aquele lá do... Dos magos? Não, da mágica lá, como é que chama? O Mr. M? Mr. M. Eu tô igual o Mr. M. O que acontece? Eu tô desmistificando, né? Aí os bastidores de restaurante. O que eu acho? Eu também sou consumidor de restaurante e como conheço bem restaurante, a gente quer conhecer a cozinha, quer conhecer como que funcionam os bastidores e isso traz segurança, né, pro cliente final. E eu vim com essa proposta de mostrar aí minha cozinha, de aparecer aí no Instagram, aparecer na mídia, para quê? Para ficar lembrado. Hoje, muitas pessoas me conhecem através aí da minha mídia, através do que eu venho colocando nas redes sociais, e isso faz que eu venda mais, que o meu restaurante fica mais reconhecido e que as pessoas tenham mais confiança, né, de ir no Wasabi. Já teve muitas pessoas que foi lá através dos meus vídeos que nunca visitaram. Por quê? Sente confiança de estar ali e outra que você também, como dono, como proprietário, fica mais próximo do seu cliente. Ele sabe, ó, eu, Jay, sou o dono, né? Então, ele sabe para quem que ele vai ali conversar, quem é o responsável mesmo. Cria uma relação de confiança. Cria uma né? relação... Se eu for lá, eu vou te ver. Pode tirar uma foto. Sempre. Alguns dias que eu não tô, mas a maioria dos dias eu tô lá. E o horário de funcionamento lá do Wasabi, como é que é, Jason? Desde o início, a gente funciona almoço e jantar das 11 às 16, jantar das 18 às 23h30, todos os dias, inclusive nos feriados, viu, pessoal? Não fecha. Jace, ainda sobre esses bastidores que você vem mostrando ali no Instagram para atingir esse público aí, teve outro vídeo também que acredito que atingiu uma quantidade interessante, foi bastante engajado, que seria aquela dica em relação à contestação dos cancelamentos, que vocês, donos de restaurante, rotineiramente têm ali, alguns de fato, mas acredito que a grande maioria advém ali de má fé mesmo dos consumidores. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para alertar os empresários aí do ramo. Então, no aplicativo do iFood, por exemplo, no aplicativo próprio, tem como você ali contestar a venda, né? Não o cancelamento, no caso. Porque hoje tem muitas pessoas usando de má fé, pedindo na sua loja, recebe ali no final, inventa qualquer coisa,
estão usando até fotos aí de ar para danificar a comida, mandando dentro da plataforma para comprovar. Só que assim, você ali tem que ter todo o passo a passo, né? Desde a hora que sai da sua cozinha até na hora que chega no cliente, para você poder fazer o contestamento dentro do aplicativo e ele te devolver, te ressarcir. E aí quem fica no prejuízo, nem o cliente, no caso, que pegou ele e não pagou, e também o restaurante. Esse prejuízo vai para o aplicativo. E quando pede diretamente com você, é mais difícil de fazer o cancelamento. Mas hoje, todos os deliveries vêm sofrendo muito aí com essa prática aí que está sendo no mercado, que é golpes que a gente fala, que é pessoas que compram, né? E no final ali não quer pagar, na verdade, e usa qualquer coisa para cancelar aí o pedido. Então, você tem que ter ali... A pessoa pediu o cancelamento, você vai lá no produto, vê como que saiu, a hora que chegou, pega a foto que ela mandou, porque sempre precisa de uma foto, e vai lá e coloca a sua justificativa dentro do aplicativo. Tem a aba lá de contestação, você coloca lá a sua justificativa e pede a contestação. Aí vai ficar a critério do iFood, né, analisar ali, mas sempre, se o restaurante tiver todas ali a justificativa boa, a maioria das vezes, a grande maioria, você consegue ganhar na contestação e não ficar no prejuízo. É uma espécie de uma defesa nossa mesmo, Sim, né? Uma uma contestação. E é sempre uma curiosidade, geralmente, quando acontece isso, você pode olhar, é primeiro pedido na loja. Aí já vê ali que está usando de má fé. Esse poderia ser um argumento, então, na defesa? É um dos argumentos também. Quando a gente tem um cliente recorrente, tem 2, 3 pedidos, acontece também de um produto não chegar ali, aconteceu alguma coisa no caminho, né? Não chegou adequado. O cliente pede a contestação ou pede para a gente devolver, mandar novamente o pedido. E aí a gente já olha o cliente, segundo pedido, terceiro pedido. Então, de fato, isso daí procede. E lá no Wasabi a gente tem a ordem é assim. Se o cliente solicitou um cancelamento, se falou que veio com algum defeito, a primeira coisa que a gente entra em contato com o cliente, vê o que aconteceu com ele e já fala, vamos mandar outro imediatamente para o senhor. Se ele aceitar, tudo bem, a gente manda naquele momento. Se ele não aceitar, a gente ainda oferece para ele uma próxima, né? Uma próxima vez. Mas também a gente faz toda a análise para ver se realmente aquilo procede. Porque está tendo muito fraude, né? No ramo de delivery e os donos de delivery vêm sofrendo muito com isso. Perfeito. E faço até um apelo aí para os aplicativos, iFood 99, Kita, dificultar um pouco a forma de cancelamento. 99, muito fácil de cancelar. Então, assim, ter critérios mais válidos para conseguir o cliente final cancelar isso. Nossa. Então, aí é uma pergunta que eu queria te falar, porque no Temaki Fry chama Jill, Joey. E em regra, qual que é o nome? Não, tem a questão do arroz, né? Gunkan. O Gunkan e o eu Joey. gostei, ó. Isso. Que ela é com creme cheese. É basicamente os enrolados. Delícia. Tem enrolados, por exemplo, quando vai o arroz com salmão em volta, né? Ou vai também algum recheio com salmão. Tem lugares que se chama Joey e tem lugares que se chama Gunkan. Não tem... Então entendi. Isso aí é específico do local mesmo. Sabe o que vai acontecer no Brasil? Com comida japonesa? Em São Paulo já existe isso, né? Aqui já tem supermercados. Mas, por exemplo, Estados Unidos, esses países asiáticos, tudo tem lojas que é tipo mercado. E aí já tem tudo pronto já. Você chega lá, já tem esse combinado montado, já tem esse aqui montado, já tem a comida montada. Mas presta. Demais. É mesmo? Demais a conta. E é rápido. Lá em São Paulo já tem. Você vai lá na Liberdade, tem vários. Você tava lá agora, né? Tava. Eu tô até querendo colocar lá nessa parte da recepção, vou colocar uma parte de um expositor lá e começar a colocar alguma coisa lá também para vender. Não vou fazer agora de imediato, Mas é uma ideia. mas né? é uma ideia de colocar. Mas é a questão Legal. que perece pronto? muito cedo, então. Prontinho. Eu assisti seus vídeos ontem. Seu ceviche, é claro, chega o potinho separado, né? Você não manda o limão nem. Não, porque o ceviche é o seguinte:
o molho do limão. Pega. O limão, ele é muito ácido. Eu tenho dividindo. Quando você for em qualquer lugar, quanto mais tempo ficar no caldo de limão, mais branco o peixe vai ficar. Ele vai perdendo a cor, qualquer tipo de carne. E aí cozinha demais, aí perde o sabor, vê aquela massa, aquele molho, sabe? Entendi. Então lá a gente, desde sempre, a gente manda separado, ou senão lá quando você vai comer, coloca, na hora coloca, não deixa já dentro da... Tô achando. Pronto já. Jays, agora nós vamos entrar no nosso segundo quadro, que se chama ATP Explica. Vou falar devagar para eu não travar a língua aqui. Roda a vinheta para nós aí, Harry. É onde a lei vira lucro. Basicamente, aqui a gente vai pegar situações pontuais dos empresários do seu segmento que passam por algum tipo de dor e a gente vai apresentar a solução. Em conversas de bastidores aqui, eu percebi que você, por exemplo, falou que não tem sócio. É um grande desafio. Empreender sozinho no Brasil é muito difícil. Mas a maioria das pessoas tem sócio. Então, você que está nos assistindo, se você tem uma sociedade, a primeira coisa que você precisa fazer é formalizar essa sociedade. Você precisa de um contrato social muito bem feito. Não pega aquele contrato social que está lá no Google, aquele de papelaria, não. Seu contrato social precisa ser personalizado para a sua empresa. Para além disso, é muito interessante ter um documento que a gente chama de memorando de entendimento. O que é esse documento? Entenda como se fosse a regra do jogo dentro daquela sociedade. Nem tudo vai no contrato social. Muita coisa é restrita à organização do negócio, forma de retirada de prolabore, por exemplo, quem vai ficar responsável por cada departamento, um vai cuidar da parte comercial, o outro vai cuidar da gestão, o outro vai cuidar do financeiro. Essas regras básicas de como vai funcionar a sua empresa, se elas ficarem delimitadas, evita qualquer tipo de ruído para lá na frente não ter nenhum tipo de problema. Então, você precisa documentar tudo. É o que a gente fala, fazer o certo sai muito mais barato do que fazer errado. Então, se você é empresário, tem o seu negócio, tem sociedade, procure o seu advogado de confiança para que ele documente tudo, para que não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável e também não haja nenhum tipo de ruído na comunicação nessa sociedade. Jays, lá no Assab, lá é ponto próprio ou é alugado? Lá é ponto alugado. Perfeito. Um ponto muito importante nessa questão de quando o seu imóvel, a sua empresa, o seu restaurante for alugado, nós temos no direito uma ação que se chama-se ação renovatória. O que é essa ação renovatória? Vamos supor que hoje você está lá no Assab naquele ponto. O proprietário te liga e fala assim, Jays, amanhã eu quero o imóvel de volta. O seu fundo de comércio, as pessoas te conhecem pelo Assab estar estabelecido ali naquele endereço. Então, quem procura o Assab já sabe que ele está ali naquele ponto. Se você mudar de endereço porque o dono do imóvel pediu para você devolver o imóvel, você pode ter uma queda de receita. Então, é pensando nisso que a lei ela determina que o empresário, desde que ele atenda alguns requisitos, ele pode permanecer naquele imóvel mesmo que o proprietário peça o imóvel de volta. Então, são algumas regras que ele tem que seguir. Tem que ser um contrato escrito e a somatória desses contratos ela tem que perfazer no mínimo 5 anos. Então, você pode ter um contrato inicial de 2, outro de 3, desde que a somatória contabilize 5 anos. E você tem o grande pulo do gato essa ação ela tem que ser proposta faltando no máximo 1 ano para acabar o contrato e no mínimo 1 ano para findar. Esse é o grande segredo. As pessoas deixam para entrar com essa ação fora desse prazo e aí ela perde esse direito. Então, se você é empresário, tem um imóvel onde está sediado o seu restaurante, preste muita atenção, faça um contrato escrito e, sobretudo, procure o seu advogado de confiança para que você não seja surpreendido com a sua retirada do local onde você está estabelecendo a sua empresa. Então, Jays, eu queria trazer esses 2 pontos aqui. O seu contrato eu sei que é muito bem feito, porque a gente acompanha ele, mas para você que está passando por essa situação, fica essa luz de alerta. Se você não tem contrato de aluguel ainda, vai fazer o seu contrato, procure o seu advogado de confiança. E, Jays, em relação à questão do âmbito trabalhista, acho que um assunto muito polêmico dentro desse meio são justamente as gorjetas, que é ali aquela taxa de 10% que rotineiramente é cobrada pelos restaurantes. E qual seria a natureza jurídica dessa parcela? Se salarial, e portanto integrar o salário do empregado para efeito de férias, 13º, FGTS, ou se indenizatória. E a regra, até por um entendimento simulado do próprio TST, é que detém natureza salarial, portanto, repercutiria em todas as parcelas do empregado.
Acontece que uma alternativa, que é até a questão da prevenção, como você é muito bem representado, existe a possibilidade de, através da intervenção sindical, que se firme um acordo coletivo de trabalho e, então, pelo menos aqui dentro de Goiânia, de Goiás, o Sindibares, ele prevê numa cláusula a natureza indenizatória quando há esse acordo coletivo. Então, acredito que é uma dica muito importante para os empresários que atuam nesse ramo, para tentar não integrar a parcela do salário do empregado, deter essa natureza salarial através do intermédio do ACT, o que aí daria uma segurança jurídica maior ao empresário. E aqui é bastante interessante chamar a atenção que diversos empresários sequer sabem a que sindicato eles estão filiados ou estariam filiados, qual sindicato abrange ali a categoria deles. Como você é muito bem assessorado e a gente sabe disso, a gente sabe que você tem até um ACT, né, que é o que a gente chama de Acordo Coletivo de Trabalho com o sindicato, que nada mais é do que a empresa formalizar um acordo com o sindicato dos empregados para tratar ali realidades da própria empresa. Então, com isso, ela consegue prever situações que acontecem ali e aí trazer uma segurança jurídica maior e aí, principalmente, essa questão do caso da gorjeta. Se a gente tem um ACT da sua empresa com o sindicato, essa natureza salarial da gorjeta, via de regra, está afastada e aí ela fica indenizatória, não gerando, então, reflexos em férias, 13º e FGTS. Então, é muito importante ter essa relação próxima com o sindicato, seja através do ACT, que é o acordo entre a própria empresa com o sindicato dos trabalhadores, ou até mesmo a proximidade com o sindicato patronal, o sindicato das empresas, digamos assim, que eles também têm regras ali com os sindicatos dos trabalhadores. Em várias situações, ou a empresa está pagando o que não precisava, ou a empresa está deixando de pagar o que deveria, porque não observa ali as questões da CCT, por exemplo, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Por exemplo, muitas CCTs prevêem adicional de assiduidade, de tempo de serviço, e aí a empresa às vezes não observa aquilo ali e não paga, e aí gera um passivo totalmente desnecessário, que era só ter observado um documento que iria prevenir uma demanda trabalhista, digamos assim. Então é muito importante essa parte dos sindicatos. Lembrei de um outro ponto aqui também, o Rafael até comentou aqui nos bastidores que ele compra, pede para entregar em casa, né? Mas também tem a possibilidade. Em outros lugares se chama de rodízio, na culinária japonesa se chama de festival, que é quando a pessoa vai para comer ali à vontade. Seria isso, Jason? Na verdade, rodízio e festival é praticamente a mesma coisa na questão da culinária japonesa. Mas festival se fala ali vários pratos, né? Vários, por exemplo, tipos de prato. Se diz festival, mas não está errado, não. É rodízio ou festival. Tá certo. Tá certo. Tá, existe uma grande... Eu já fui em alguns restaurantes que eles cobram uma multa por desperdício. Então, se você pediu e não comeu, eles cobram a multa. Você que é empresário, presta bem atenção. O que a lei fala sobre isso? A partir do momento que o consumidor ele pagou X reais para participar do rodízio ou do festival, ele tem o direito de consumir o que ele bem entender. E o restaurante não pode cobrar uma multa ou uma taxa porque ele teve desperdício. A lei entende que se ele pagou por aquele valor, ele pode comer o tanto que ele quiser. E se sobrar, isso é um risco do empresário, porque a atividade dele é uma atividade de risco. Então, no momento que o consumidor paga por comer à vontade, ele vai comer à vontade. Se sobrar, é um problema da empresa. Só que é uma saída que existe, que é muito interessante, que os restaurantes estão fazendo eles estão colocando, e isso tem que ficar muito bem claro para o consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor é bem chato com relação a isso. Então, se você colocar em algum lugar visível uma informação de que, eventualmente, primeiro você vai avisar, coma com educação e toda aquela formalidade para a pessoa evitar o desperdício. Mas se porventura tiver uma plaquinha falando que as peças que restaram no prato serão cobradas como se fosse um à la carte, você pode cobrar isso, só que aí o consumidor ele vai levar aquilo para casa. Então, as peças que sobrarem, se tiver um aviso, mesmo que ele tenha pedido e não comeu tudo, você pode cobrar por aquilo, mas ele vai levar aquela peça para casa. Então, a forma de evitar o desperdício é isso, colocando uma plaquinha, avisando de forma verbal. O verbal nunca vai substituir o escrito, porque no direito, quem alega, prova.
Se eu falo perante um juiz que eu avisei o consumidor, eu preciso provar. E como é que eu provo? Uma plaquinha, uma mensagem, algo escrito. Isso evita muito o desperdício, porque a pessoa, às vezes ela vai pedindo ali no calor da emoção e ela enche e ela desperdiça. Só que se tiver essa luz de alerta, muito provavelmente ela vai comer com mais cautela, porque ela sabe que se ela pedir e não consumir aquela peça, ela vai ter que pagar. Ela vai levar para casa, mas ela vai pagar. Então, essa é uma dica que eu posso deixar aqui para você que é dono de restaurante. Não coloque a multa por desperdício, é ilegal. Mas você pode colocar em caráter educativo a informação para a pessoa comer com educação e, se porventura sobrar alguma peça, ela vai pagar para levar aquela peça como se fosse no à la carte. Já estamos entrando agora no nosso terceiro bloco, e esse bloco nós dividimos algum caso interessante. Ele é chamado de causos jurídicos. Tudo aquilo que é ruim de passar é bom de contar. Então aqui eu quero que você divida com a gente, com quem está nos assistindo agora, nesses 22 anos de estrada, nessas várias funções que você já passou dentro de um restaurante. Teve algum caso que te marcou, que você lembra dele com alegria, com tristeza, aquele caso que às vezes você está numa roda de amigos, você sempre conta. Divide aqui com a gente qual foi um caso que te marcou. Seja ele engraçado, enfim. Qualquer caso que você lembre aí, que foi algum caso interessante. Te pegamos de calça Fala, curta? Pegou. Diego, um dos casos agora, bem recente, né? Tem vários aí, mas vou contar um bem recente. É um caso aí de um delivery também, onde a cliente foi lá, que nem pode falar que é um cliente, né? Porque não é. Pediu lá um dos nossos combinados, chegou na casa dela. A gente tem todo o processo, desde quando monta até quando o entregador entrega, e realmente lá são entregadores próprios. E aí ela mandou uma foto lá do prato, ela já tinha comido bastante, sobrou alguns pedaços lá, algumas peças. Ela deu uma mexida lá no combinado e pegou e mandou lá falando que estava estragado, né? Não estava de acordo o prato. E assim, dá para você perceber de cara que aquilo foi uma armação ali, né? Então a gente perguntou lá para o entregador como que tinha sido o trajeto de entrega, se ele tinha sofrido algum acidente, se ele tinha pulado em algum buraco, pulado em algum meio-fio, capotou, mas não. Então, assim, é até engraçado contar isso, porém está acontecendo isso muito e isso acaba marcando e está virando até rotina, né, para a gente. Então é um dos casos aí que marcou um pouco aí no delivery. Negativamente, né? Negativamente. Ele contrata o pessoal... É trabalhista? Não, tipo assim, ó, o que eu ia te perguntar? Se em épocas De datas atípicas, sociais. como que você faz? Você tinha explicado que o seu volume, em regra, você tem ali, você utiliza aplicativo, você tem uma rota de entregadores própria, mas, é claro, nessas excepcionalidades, como que você faria na contratação do diarista? Hoje a gente utiliza muito a questão de extras, né? A gente fala extra, são pessoas aí já do ramo de mercado, existe também aplicativos, né? Vou até falar um aqui, que é o eFreela, que aí você vai lá e coloca a função da pessoa, o horário que você quer que ela esteja, o valor da diária que você vai pagar e escolhe também até a roupa, né? Fala assim, de preferência, vim de calça tal, camisa tal. Nossa, que top. E aí ali várias pessoas se candidatam àquela vaga e aí você escolhe, combina. Na verdade, você escolhe pelo aplicativo e a pessoa chega, trabalha. Aí toda a parte ali é feita pelo aplicativo, você não precisa de pagar ela e no final do dia... você paga o aplicativo e a pessoa recebe. Então, está tendo muito essa modalidade. E também tem grupos, né, de WhatsApp de pessoas que trabalham por freelance. Então, aos finais de semana, isso aí é uma prática de mercado mesmo. Restaurantes grandes que precisam de aumentar ali essa contingência no final de semana, usa esse meio de aplicativos e também de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, para estar contratando pessoas de freelance, para estar ali melhorando o seu atendimento, a sua cozinha, as necessidades que você está tendo ali
de pessoas. Perfeito, Jay-Z. Acho que essa dica aí, para além de uma questão comercial, empresarial, que seria ali otimizar a sua quantidade de pessoas dentro dessas datas excepcionais, você ainda está resguardado na questão jurídica, porque ali não estando presentes os elementos da relação de emprego, é ali propriamente dito um trabalho excepcional, de uma diária. Sim. Você otimiza e se resguarda nas duas pontas. Isso é muito interessante. Só para complementar, eu sempre falo que a empresa que anda certa, ela não tem medo de processo. Sim. Essa é uma situação corretíssima, é uma excelente alternativa, diferente daquelas empresas que acabam contratando freela, mas que trabalham ali todos os dias, no horário fixo, enfim. Infelizmente tem muito isso no mercado. Mas trabalhando certinho, seguindo certo, a lei está do seu lado, ao invés de contra você. Parabéns. Muito obrigado. É isso. Agora nós vamos entrar no nosso quarto e último bloco. Era que ela fazia. O nosso quarto e último bloco chama Fora dos Autos. Então, nesse quadro aqui, Jace, basicamente a gente dá uma dica cultural. E essa eu já quero me antecipar. Minha dica cultural é: conheçam o wasabi. Se você é de Goiânia ou se você não é também, vem aqui, conheça o wasabi. Jace, conta pra gente onde é o endereço, horário de funcionamento, como que eu faço para chegar, porque quem tá nos assistindo vai lá te visitar. Pessoal, esse podcast aqui chega no Brasil inteiro, eu vou falar. Se você vir em Goiânia, fica aqui no setor Marista, na rua 15 com a T55. É bem fácil, tá? Estamos abertos todos os dias, almoço e jantar. E a segunda dica que o Diego deu a primeira, eu vou dar a segunda. Se você não for no restaurante pessoalmente, peça um delivery na sua casa aí, no conforto do seu lar, assistindo aquele filme. Eu já pedi o meu. Perfeito. Jace, eu queria muito te agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi muito legal ter você aqui, foi muito enriquecedor. Aprendi várias coisas, inclusive a pegar aqui no hashi? Hashi. Pegar no hashi. E eu fiquei muito feliz de você compartilhar as intimidades dos seus 22 anos de estrada na culinária goiana, agora expandindo para nível Brasil. Você está de parabéns, eu tenho muito orgulho de advogar para sua empresa, de ser o seu amigo, e hoje você enriqueceu muito aqui o nosso ecossistema. Então a palavra de hoje realmente é gratidão, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Você é um empresário disruptivo que sempre está buscando inovações, comentou aqui nos bastidores, estava em São Paulo, já trouxe algumas ideias, já vai implementar. Então, assim, o povo goianiense ganha muito com a sua figura aqui, Jace. Então, é um orgulho para nós tê-lo aqui na nossa bancada. E as portas sempre estarão abertas para você voltar quando quiser, meu amigo. Muito obrigado. Diego, eu quero agradecer aí o convite que você fez para mim, agradecer aí o ATPcast, né? E a todos vocês aqui da bancada. E aí uma dica para o pessoal aqui no finalzinho, ó, pode procurar o pessoal da bancada aqui para a questão jurídica. Eles são top de linha, eles trabalham com a gente lá, entendem muito e sabem do que estão trabalhando. E muito obrigado aí pelo convite. E também estamos abertos a todos os dias esperando você, que é aqui um telespectador aqui do ATPcast aí. Maravilha. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Obrigada, pessoal.